teve uma aparição de Nosso Senhor. Mas com o passar da Idade Média, essa doutrina bíblica, essa teologia bíblica, essa teologia cristocêntrica, uma teologia da cruz, ela foi sendo perdida e foi se introduzindo na Igreja Católica Romana vários desses elementos pagãos. E isso foi desvirtuando a forma bíblica de olhar para o cristianismo. Isso só vai propriamente ser restaurado na reforma e com os pré-reformadores, assim como os pós-reformadores, que mantêm os princípios, né? Os 5 princípios lá, entre eles o sola escritura, quer dizer, somente a escritura, enquanto palavra inerrante, a palavra suficiente. Muito bem. Então, ele continua aqui, o Colin Brown. Um dos fatos menos importantes da história, ainda conservado vivo pelos historiadores e os curiosos, é o fato de que a obra do Consolo da Filosofia, do Boécio, foi traduzida para o idioma anglo-saxão pelo rei Alfredo. Isto pelo menos demonstra que a Idade Média não foi um período de completo obscurantismo, como às vezes popularmente se imagina. De uma forma geral, mesmo quem nunca fez uma faculdade de humanas, mas aprendeu lá na escola que a Idade Média era a idade das trevas, a idade anti-ciência, a idade anti-racionalidade, quer dizer, um mundo de trevas, né? As trevas teocêntricas, né? Teocêntrica. Na verdade, isso é uma visão dos seus opositores. Quem são seus opositores? São os chamados modernos, né? Os chamados modernos. Na modernidade se instaura, principalmente no âmbito do conhecimento a partir de René Descartes e no âmbito da política de Maquiavel, se no âmbito da ciência, em certo sentido, Francis Bacon, depois Newton, Galileu, enfim, se instaura uma noção de que o período anterior era um período de trevas. E aí se instaura o antropocentrismo, né? Quer dizer, agora passa a vigorar na modernidade o homem como centro do universo. Mas isso é uma grande injustiça para com o período da Idade Média. Todo o desenvolvimento que se tem posterior da lógica na Idade Moderna foi formulado pelos lógicos medievais. A Idade Média produziu também muita arte, muitas obras artísticas. Sim, ainda não havia tanto uma visão propriamente de perspectiva, porque isso é uma visão do olhar humano, e aí é próprio mais do antropocentrismo. Mas as obras de arte feitas em termos de propriamente olhar panorâmico eram fantásticas. Analisarmos, por exemplo, a arte bizantina, ou mesmo a arte da igreja primitiva, as catedrais, o estilo gótico, tudo isso surge na Idade Média. Assim como os desenvolvimentos da estudos de gramática, retórica, astronomia, no que era chamada de trivium e quadrivium. O Colin Brown continua aqui dizendo assim: mesmo assim, permanece o fato de que o colapso do antigo Império Romano foi acompanhado por um declínio da atividade intelectual. E aqui tem que fazer um paralelo e entender o que seria esse declínio da atividade intelectual. Me parece que não. Me parece que o que se dá é que havia ainda uma ampla atividade intelectual. Agora, essa atividade intelectual, mesmo um tanto quanto perdida, era ainda fortemente baseada na Bíblia e nos estudos de trivium e quadrivium, em que se tinham aí contemplados os estudos de música, de gramática, de retórica, da dialética, ao próprio desenvolvimento da lógica, fantástico na Idade Média, a arte medieval também, como já foi falada. Então, não sei, é meio complicado aqui dizer que houve um declínio da atividade intelectual. Me parece que houve uma mudança,
houve uma descentralização, uma desurbanização, a formação dos feudos deixou a atividade artística e intelectual mais centralizada em torno dos seus feudos e, por isso, em algumas regiões mais proeminente do que outras, mas acho complicado dizer que houve um declínio da atividade intelectual. Na Renascença se renova, como não está dizendo, Renascença se renova aquele pensamento greco-romano. Então, quando o Colin Brown diz aqui que quando essa última ressurgiu, quer dizer, a atividade intelectual, no século XI, seguiu os caminhos traçados por homens como Agostinho e Boécio, no século XI, né? Então, quer dizer, as grandes bases de pensamento, Agostinho, Boécio, e o alvo deles era a busca da verdade última, tanto tem Agostinho quanto Boécio. E aí conclui aqui essa parte o Colin Brown, os mapas que empregava ao longo do caminho, aqui os estudos, né, da Idade Média, assim como esses pensadores, né, Agostinho foi fortemente influenciado por Platão, Boécio foi fortemente influenciado por Aristóteles, embora não tenha sistematizado e trazido grande quantidade de obras, isso só vai acontecer com Tomás de Aquino. Mas então, o que acontecia eram fusões daqueles que já tinham sido traçados no passado, quer dizer, os contextos intelectuais do passado, acontecendo fusões pelos teólogos da igreja e pelos filósofos do mundo antigo. Então, basicamente, a Idade Média ela é essa fusão. Você tem tanto a dimensão, por exemplo, e ao final da Idade Média se fecha o ciclo e a gente pode observar bem isso. Quando a reforma vem, quando a reforma emerge, ali mais propriamente com Martinho Lutero, lembremos que havia um processo pré-reforma, em constantes críticas, já que foram crescendo até culminar ali em Lutero, mas o que acontece na reforma é justamente essa verificação de que o mundanismo, o paganismo, adentrou tanto a Igreja Católica, e aí lembremos que a princípio Lutero não queria formar outra igreja, mas ele queria reformar a Igreja Católica, essa formação de uma nova igreja, por assim dizer, a formação mais forte do chamado protestantismo, e vem com os reformadores calvinistas sobremodo. Mas há uma fusão, então no final da Idade Média a gente percebe isso. Há uma fusão da teologia da igreja com os filósofos do mundo antigo. E é isso que é herdado pelos assim chamados modernos. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.